Muito bom, já falamos do gato. Agora, atenção, pessoas que gostam de dar risadas, gostam de pets, televisão, moram no Brasil. Vou falar de um livro aqui, mais um livro da série 50 livros para entender o Brasil. Racismo recreativo. De Adilson Moreira. Esse livro é da série Feminismos Plurais, coordenação da Djalmira Ribeiro. Livro muito bom. Vamos falar desse livro aqui, ó. O Adilson José Moreira é mestre e doutor em Direito Constitucional, Faculdade de Direito da Universidade de Harvard. O cara é fera. Fez ainda, ó, pesquisa em Direito na Universidade de Yale. O cara é fera. O cara é fera. Adilson Moreira é fera. Ele escreveu um livro, Racismo Recreativo. O que ele trata aqui? Ele trata como a sociedade brasileira usa a piada, o humor racista, como projeto de controle social, controle das minorias. Porque tem uma questão que a gente vai falar aqui. Normalmente meus vídeos do 50 livros são meio cômicos, né? Mas isso daqui, ó, isso é sério, porque estamos falando de comédia, estamos falando de humor, mas estamos falando sério. Eu vi um vídeo do Karnal, Leandro Karnal, falando da diferença entre preconceito e racismo. Preconceito e racismo. O que você acha? Preconceito tem a ver com as ideias que eu já formatei. Acho que o racismo tem a ver com estrutura social diretamente ligada a um outro. Porque assim, preconceito, vamos dizer, segundo o Karnal, mas eu concordei com a visão dele. Vê vocês aí. Preconceito é assim. Eu tenho preconceito com quem usa sapatênis. Eu acho que quem usa sapatênis é um baita de um coxinha. Vamos dizer que você fala isso. Tudo bem. Isso não é... Se você tem preconceito com sapatênis, é uma coisa, mas não é porque você tem um sapatênis que você tem mais chance de ser morto pela polícia. Não é porque você tem um sapatênis que você mora nos piores bairros com menos saneamento. A história do Brasil não é uma história que pegou, vamos dizer, todo mundo que tinha sapatênis e escravizou. Então, sapatênis pode ser um preconceito seu. Racismo é estrutural. Racismo é quando, porque ele é negro, estruturalmente ele foi escravizado, ele mora nos piores bairros. Se tiver um policial apontando a arma, que nem Noites Mortos-Vivos, vai dar o tiro antes de se saber se ele é zumbi. Isso é racismo. Então quando você fala, racismo, que eu acho, minha opinião, racismo inverso, não existe. Porque aí você pode ter um preconceito. Eu tenho preconceito porque o cara é muito coxinha, porque o cara mora em Alphaville, mora, sei lá, no Jardins. Isso é um preconceito, mas isso não é racismo. Porque racismo é um projeto de controle de sociedade. E aí é o que ele vai falar aqui. Por exemplo, o humor racista, uma piada racista não é uma piada individual. Você pega esses malucos aí, não vou nem dar o nome para não dar ibope, que aparece na TV contando piadas racistas. Não é individual. Não foi ele que engendrou a piada, que engendrou uma visão de mundo. Ele está a serviço de um controle social, mesmo que seja inconsciente. Faz sentido? Sim, total. É isso que ele vai tratar aqui, ó. Por exemplo, aí ele pega aqui um caso, programas de humor, como a representação do Mussum nos Trapalhões, grande humorista, programa muito engraçado. Mas o que? O Mussum estava sempre no bar, no ambiente do bar, ou quando não estava claramente alcoolizado e falava muito de bebida, de pinga, como uma forma, segundo ele, de sempre representar o negro como aquele que está, vamos dizer, apto a vícios, a bebida, o alcoólatra, o negro que se dá marginalizado, né? Então fala, não é só que é uma piada, é uma representação. É a construção de imaginário. É a construção de imaginário. E é o que ele fala, é um projeto de dominação. O racismo é um projeto de dominação. E o racismo recreativo, a piada racista, é um projeto de dominação. Forte. Um pouco forte, né? E aí ele trata também, porque ele é professor de direito, parte do livro é sobre programas de humor e televisão e mídia, e a outra parte é justificativas racistas
justificativas para a pessoa não ser condenada por racismo. Por exemplo, um caso que a mulher era atendente num supermercado e aí passou uma senhora negra que estava comprando banana e ela falou, a atendente falou assim, você vai alimentar os seus macaquinhos? E aí ela foi para a justiça, porque foi acusada de injúria racial, de racismo, e aí no tribunal, ele conta vários casos desses, ela falou, não, mas era uma brincadeira. Mas não é que é uma brincadeira. Mesma coisa do preconceito. É uma estrutura de dominação. Porque a minoria racial sempre foi tratada como menos apta, desigualdade, é uma situação de assimetria social, de respeito, né? Possibilidade, o ator social ele não é completo, o ator social negro nessa situação. E aí ele fala assim, existem muitas justificativas, por exemplo, ele conta aqui casos que a pessoa foi condenada lá, foi acusada, aí chega no tribunal e fala, mas eu não sou racista. Por que eu não sou racista? Porque eu tenho até amigo racista. Eu tenho um amigo negro. Eu tenho um amigo, o tio é negro, meu avô é negro. Ele fala até, pode ser até casado, eu sou casado com negro. Não é essa a questão. Porque quando você faz isso, você está dizendo assim, eu não sou racista, porque o comentário que eu fiz no outro, o teor não era de atacar. E segundo, eu não posso ser racista porque eu tenho contato com negros. Ele falou, não é assim. Por que não é assim? Porque é um projeto social. Você ter um amigo negro, você usar como brincadeira, você ainda assim está diminuindo o outro enquanto cidadão. E aí ele fala, o que é terrível da nossa sociedade, que tem esse ideal de que no Brasil não tem racismo, de que a gente é uma sociedade cordial, e aí as pessoas usam isso como chave, fala assim, não, é uma sociedade cordial, e continua sendo racista. Se a gente aceitasse que a gente é racista e que existe o projeto de diminuição do negro enquanto um cidadão igual, a gente poderia superar, mas como a gente nunca aceita, como a gente sempre usa essa desculpa, a estrutura se mantém. Faz sentido? Sim, e acho que deve ter a ver também, como sempre, sobretudo no exemplo que você usa, o exemplo afetivo. É como se o afeto resolvesse, né? Sim. Tipo, eu tenho uma relação afetiva com uma pessoa negra e aí, de repente, isso já não me torna racista. Quando na verdade a discussão é sobre a estrutura, né? É sobre a estrutura. Ele fala, aceitar, quando um juiz não aceita ou aceita essa desculpa, ele tá, no fundo, ele tá defendendo a ordem brasileira, a estrutura brasileira, que é uma estrutura racista, mas o juiz, ele não tem coragem de condenar uma pessoa, porque se ele condenar, ele tem que assumir para ele, e a gente tem que assumir quanto sociedade, que é uma sociedade racista. E a gente não tem essa coragem estrutural. Quando o nosso presidente, o Biruliro, ele faz isso também. Ele fala, não, porque tem o meu sogro, tem o meu deputado aqui, não sei o que lá, que usa essa desculpa do afeto, ele tá, no fundo, falando assim, eu não vou me assumir quanto racista. A gente se mantém dentro dessa ilusão. O brasileiro quer viver dentro dessa ilusão, desse Brasil tropical, idílico, em que tudo se resolve no samba e no afeto. E não é, porque não é o que eu achei mais forte do livro, isso, não é um projeto pessoal, não é individual. Por exemplo, todo mundo tem atitudes racistas. No livro ele fala, até um negro, em relação ao outro negro, muitas vezes vai usar o humor racista, vai usar uma brincadeira racista. Por quê? Porque é estrutural. Não foi... Ele às vezes não atingiu a consciência de que ele está reproduzindo um projeto de dominação. É isso. Não sei explicar de maneira melhor. Ele explica muito melhor. O Adilson Moreira explica de maneira muito melhor. Esse livro tem que ser muito lido. Eu falei um pouco, mas falei pouco. Ele fala do Tião Macalé também. De que programas que ele fala? Ele fala do Tião Macalé. Ele fala do Mussum, ele fala da Vera Verão, que a gente fez um vídeo aqui no 50 Livros para Entender o Brasil, a gente fez um vídeo sobre a biografia da Vera Verão, e ele fala um personagem do Zorra Total, Adelaide, a Desvairada, parece que é uma que andava de metrô, eu não assisti isso. Também não. Fala do... Nossa, fugiu o nome agora.
O Grande Otelo? Não fala de Grande Otelo. Não fala de Grande Otelo, não. Ele fala só dessas figuras. É que são bem mais também contemporâneos. São mais 90, contemporâneas, da televisão, né? Aí anos 90. 80. Tinha uma Macalé uns mais chocantes, ó. Aqui, ó, ele fala assim, ó, um trecho do livro aí. Mulheres negras nunca eram parceiras desejáveis. Ele, Tião Macalé, procurava sempre se afastar delas e tratava as mulheres brancas como os tipos ideais. E aí fala que o humor vem de que o Tião Macalé ele tentava cantar lá em cima, flertar com as mulheres brancas, só que ele fazia expressões que tornavam ele simiesco, né? Fala assim, parecendo um bicho, um animal. E aí o humor vem desse contraste, tipo, nossa, como um sujeito tão grotesco pode ter coragem de dar em cima de uma mulher branca. E fala que isso acontece também na Vera Verão, né? Que a Vera Verão dá em cima dos homens brancos, a mulher surge com um namorado, uma mulher normalmente branca com um namorado branco, e a Vera Verão dá em cima desse namorado e ganha ele. Fala, o que poderia parecer uma vitória, na verdade não, porque é um humor do absurdo, falando, nossa, mas como um negro homossexual que se finge mulher, fala até que é uma mulher, conseguiria ganhar o afeto de um homem branco, ou o afeto de um branco, né? Pesado, né? Pesado, mas tem que ser encarado. É isso. Exato. Um livro para entender o Brasil, de fato. Ou não, né? Todos são, né? Mas esse Esse é tenso, o né? papo é sério. Você achou bom? Não, achei bom.